Boa noite, feliz Dia das Mães, a todas as mães presentes, amém? Gostaria que você ficasse de pé agora, nós vamos para a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar, nós vamos invocar o nome do Senhor nesse lugar. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos e ore comigo nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua casa, esse é o momento da tua palavra. Antes de nós tomarmos a Santa Ceia, nós oramos por aqueles irmãos que não puderam estar aqui, e se houve uma batalha espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal contra os nossos irmãos, todos os demônios que foram enviados para impedir que a igreja do Senhor cresça, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para estabelecer a tua casa, estabelecer a tua vontade nesse lugar. E nós repreendemos toda a artimanha do inimigo, seja na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Todo ataque agora caia por terra em nome de Jesus. Eu vim aqui para ouvir a voz do Senhor, e essa voz vai transformar, essa voz vai me capacitar. Todo aquele que entrou nessa igreja aqui vai sair capacitado e revestido de poder, de autoridade. Eu peço o sangue de Jesus agora sobre a tua vida, o sangue de Jesus sobre a tua casa, o sangue de Jesus sobre os teus bens, o sangue de Jesus sobre os teus filhos, sobre a tua herança. O sangue de Jesus, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todos os teus planos serão estabelecidos quando você entregar nas mãos do Senhor. O amanhã pertence ao Senhor, mas hoje depende de você entregar tudo para Ele. E em nome de Jesus declarar a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Amém. Senta dando glória a Deus. Nós estamos numa série sobre batalha espiritual. Pode apagar. Nós estamos numa série sobre batalha espiritual. Hoje é a segunda parte. E eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar hoje. É uma sequência, como eu falo, nós estamos numa série, são 4 séries sobre batalha espiritual, e eu sei que durante as ministrações sobre batalha espiritual, durante esse mês que nós passamos, e estamos agora no mês de maio, nós somos muito atacados. Quem foi atacado aqui por enfermidade? Aí, glória a Deus, está vendo só? Quem foi atacado aqui por problemas familiares? Tá vendo só? Quem foi atacado aqui na área financeira? Então veja bem, nós estamos numa batalha constante, mas uma coisa é certa, o Senhor vai nos dar vitória. Levante sua mão comigo e diga assim: eu profetizo, eu declaro a vitória do Senhor na minha vida. Diga amém bem forte. É necessário nesse culto de batalha espiritual que você comece a glorificar a Deus, amém? Isso, enquanto estiver ministrando, eu quero que você glorifique, eu quero que você diga amém. Amém é decretar. Por que eu quero que você faça isso? Porque o inimigo quer calar a tua voz. O inimigo não quer que você decrete, porque quando você decreta algo aqui na terra, é decretado no céu, amém? Amém? Amém. Então dê glória, dê aleluia. Evite conversar com a pessoa do lado. Olha para ela agora assim: acabou o papo agora. Fala assim: se você não prestar atenção na palavra, vou te dar um tapão. Não dá não, só brincando, tá? Dá misericórdia. Meu irmão, evite ir no banheiro, só num caso mesmo de necessidade, segura. Evite de beber água, amém? Só num caso mesmo de necessidade. Por quê? Porque esse culto de batalha espiritual é um culto que a gente tem que ficar atento a tudo, amém? Os obreiros já estão orientados na porta a ficarem atentos. O obreiro do corredor já está orientado a ficar atento. Os pastores têm que ficar atentos, porque nós estamos vivendo um mundo espiritual. Amém? Glória a Deus? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Nós vamos iniciar com esse texto da palavra de Deus de Colossenses. Vamos ficar de pé e vamos ler em voz alta todos juntos. Nós vamos ler até o 16. 1, 2, 3. Ele rega... Opa, não, de novo.
forte. 1, 2, 3. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem Temos a plena redenção. por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Dê um glória a Deus bem forte. Pode sentar em nome de Jesus. Volta para o 15, deixa no versículo 15, Mateuzinho. A gente tem que... eu comecei do 13, mas a minha finalidade aqui é que vocês prestem atenção nesse versículo aqui, porque ele está dizendo, ele que diz é o Cristo, é Jesus, amém? É a imagem do Deus invisível. Então, como nós podemos ver a Deus? Através de Jesus. O primogênito sobre toda a criação. O primeiro, antes de ter tudo criado, ele foi criado. Ele é o Jesus, o Todo-Poderoso. E aí, esse versículo de Colossenses vai nos colocar numa batalha espiritual, que ele está acima de todo domínio, toda dominação, né? Que ele nos transportou do império das trevas. Então ele tem o poder de tirar o homem das trevas e colocar na verdadeira luz. Mas você lembra que no domingo passado, na primeira parte, eu falei que tudo se inicia em Gênesis, amém? Amém. A gente tem que partir do princípio que a batalha espiritual e tudo se origina em Gênesis. E a gente vai agora para Gênesis, então, comparar esse versículo Colossenses de 1 a 15, com Gênesis 1, 27. Porque a batalha espiritual, ela deve ser entendida que começou lá no Gênesis e até hoje está aqui. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo essa carta aos Colossenses que ele é a imagem, a gente vai agora comparar esse versículo com Gênesis 1, 27, que diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, qual que é o plano de Deus? O plano original é que fomos criados à imagem de Deus. Amém? Amém. O plano original de Deus é criar macho e fêmea, e nós somos a imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus de acordo com Colossenses 1, versículo 15? Jesus. Então o plano de Deus desde o início era que nós, eu, você, fôssemos a imagem de Jesus. Porque ser a imagem de Deus, você vai falar assim, como que eu vou ser Deus? Como que eu vou ser imagem de Deus? Como, pastor? Então, ali o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai nos mostrar então que Jesus é a imagem do Deus invisível. Posso ouvir um amém? Amém. Então, em quem que eu tenho que olhar e ver que eu tenho que ser parecido? Com Jesus. E aí então a gente começa a ter a ideia que nós somos criados à imagem de Deus, que é o próprio Cristo. Então olhamos para a vida de Jesus e nos espelhamos em Jesus. Olhamos para a vida de Jesus para ser como exemplo a vida de Jesus para nós. Não só o evangelho que ele prega, mas também as atitudes de Jesus para com o próximo. Não só o que ele prega, o que ele fala, mas a atitude de Jesus em questão quando ele se refere ao Deus Pai. É o nosso exemplo. Esse era o plano original de Deus. O plano de Gênesis 1, versículo 27, que é o homem à imagem e semelhança, é o plano original de Deus, que agora em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós olhamos e vemos a referência em Jesus. É um molde. Gênesis 1, 27 é um molde. Eu e você igual a Cristo. E nós, como igreja, nós então entendemos que Cristo é o cabeça
E nós então vivemos para Ele. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo quer dizer escolhido. Aquele que foi escolhido para entregar sua vida por outros. Então, quando a gente fala de Jesus, e quando nós falamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é esse Cristo de Colossenses 1,15, então, se eu sou imagem e semelhança, eu sou escolhido. Se eu sou imagem e semelhança, eu sou ungido. Então, se eu sou imagem e semelhança, escolhido e ungido, então eu tenho que entregar minha vida também pelo meu irmão. Opa, não ouvi amém. Porque é isso que é a igreja. É ser o Cristo. É isso que é ser igreja. Não é apenas levantar a mão. Não é apenas vir ao culto de domingo. Ser um cristão é ser imagem e semelhança de Cristo. É que todos os meus esforços do dia a dia sejam então a imagem, porque nós somos criados para isso, para ser a imagem do Deus invisível. Mas agora começa a batalha espiritual. Por quê? Porque alguém vai impedir de você ser o Cristo. Alguém todos os dias vai te levar a uma vida, vai tentar te conduzir a outro caminho, para que você não seja o Cristo, para que você não seja a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vai entender o que é batalha espiritual, quando a gente começa a entender que existe algo ou alguém que vai tentar impedir esse propósito. O propósito de nós sermos a imagem e semelhança do Deus vivo, que era o plano original em Gênesis, que tudo começa em Gênesis. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 13. Quem não é a favor de Cristo é o anticristo. E em 1 João capítulo 4, versículo 3, está dizendo assim: mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Olha o que João está dizendo, agora não é o apóstolo Paulo, agora é o apóstolo João. Ele está dizendo que, ao contrário, este é o espírito do anticristo, é o espírito a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Então, esquece o que você está ouvindo de escatologia nesses últimos dias, que o anticristo vai se levantar. Esquece, não confunda a tua mente. Não é um anticristo homem, é o espírito do anticristo que já estava no meio da igreja. Então esse espírito do anticristo, ele já está há muito tempo. Ele está onde? Na terra. O espírito do anticristo. Como assim, pastor? A função do espírito do anticristo é te impedir de ser como Cristo. Então a batalha espiritual nos ares que acontece e atinge a sua vida, a minha vida, ela vem desse espírito do anticristo. E aqui é bem claro, João, o quem não é a favor de Cristo é anticristo, mas é um espírito que rege. E esse espírito, ele tem a função de impedir eu e você de ser como Cristo, de ser a imagem e semelhança. A função do espírito de anticristo é fazer de nós seres egoístas, olharmos somente para nós e não olhar para o nosso irmão. A função do anticristo é fazer com que o ser humano seja um ser narcisista. Só ele é bonito, só ele é o bom. Eu tenho que pensar no meu umbigo, é na minha família, é em mim. A função do anticristo é o eu no centro, adorando a si mesmo. Adorando a si mesmo. O anticristo, ele trabalha há séculos, tentando fazer com que o homem não seja a imagem e semelhança de Cristo. É engraçado que no
Na carta a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele fala algumas características destas que os anticristos fazem com as pessoas e como que essas pessoas se tornam. Vamos ver? 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. E olha a atuação do anticristo durante séculos, o que vai fazer nesses últimos dias, que é os dias que nós vivemos. Os homens amarão a si mesmos. Olha aí, esse é o espírito do anticristo. Porque eles não estão amando os outros, eles estão amando a si mesmo. Serão ainda mais gananciosos. Porque o espírito do anticristo vai fazer com que eles queiram mais. Veja, que coisa, querido, isso tem atingido a igreja, infelizmente, porque muitas pessoas só querem trabalhar, ganhar e deixam de ofertar, deixam de dizimar, deixam de aplicar a fé naquilo que há nas coisas de Deus, porque são gananciosos e sempre querem mais, sempre retêm. E diz também que ali que eles serão arrogantes. O espírito do anticristo, então, ele é o inverso de Cristo. Cristo era humilde, mas ultimamente os homens estão arrogantes. Por quê? O espírito do anticristo. Aqui está dizendo também que eles serão presunçosos. Eles, altos em si, eles são presunçosos, eles se acham, eles não pedem perdão, eles não reconhecem os seus erros. O anticristo é assim. Aqui está dizendo que eles vão ser blasfemos, ou seja, eles vão pegar a palavra de Deus, qualquer outra coisa de Deus, e vão blasfemar, vai fazer meme, vai tirar sarro. Eles não estão nem aí. É o espírito do anticristo. E também serão desrespeitosos aos pais, perderam o respeito, não reconhecem a autoridade, não são submissos, são ingratos, são ímpios. Vamos mais no versículo 2, vamos ler até o versículo 3. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de... Esse é o espírito do anticristo. E que nessa noite nós estamos aqui vivenciando uma batalha espiritual, porque sabemos. Aleluia, glória, aleluia. Convido a igreja a ficar de pé e vamos orar. É rápido. Vamos ficar de pé. Pegue na mão da pessoa do seu lado. Vamos repreender todo ataque do inimigo nesta noite. Comece a orar pela igreja, comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos como igreja orando, repreendendo todo ataque do inimigo, tentando dispersar, tentando, Senhor, tirar a atenção. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender a tua palavra está falando, o Senhor está falando, e nós repreendemos todo espírito do anticristo. Aleluia, nós declaramos a vitória, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, vem com os teus anjos guerrear, aleluia, e dar vitória através dessa palavra, e que caia por terra todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. É assim mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Veja então que a função do anticristo é essa. A função do anticristo, então, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-te, portanto, deste. O apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo: se afasta dessas pessoas. Se você tem um amigo assim no teu serviço, se afasta dessa pessoa. Se você tem um vizinho assim, que te chama para conversar, para bater papo, e ele é desse jeito, se afasta pessoa. Não, pastor, mas a gente é igreja. Abra teu olho, que a palavra de Deus diz: não dê pérolas aos porcos.
E 1 João está dizendo, fala bem mais forte ainda, nem receba na tua casa. Porque o espírito do anticristo. O camarada não quer nada. Você falou de Jesus para ele, não quer nada. Mas ele é totalmente, só ora por ele, amém, irmão? Só ora. Só ora, convida para vir para a igreja. Vê se ele vem. Afasta-se. Então olha o perigo. Se Paulo está mandando se afastar, é que a batalha espiritual tem gente que não aguenta. E as pessoas levam. Quantos já tentaram recuperar essas pessoas e as pessoas já levaram ele para o mundo? Já não estão mais na igreja. Porque o espírito do anticristo, ele faz isso. Ele está agindo nas pessoas. Ele está agindo no homem para que ele não seja a imagem e semelhança. E é interessante que no Jardim do Éden, a gente tem que voltar e falar de Gênesis, no Jardim do Éden, a serpente, ela não pediu adoração para ela. Ela não chegou e falou assim, ó, Eva, me adora, porque eu sou... Ela falou isso? Não. O que a serpente fez? Ela falou assim, ó, coma do fruto. Não, mas não pode, é proibido, é o fruto proibido. Assim, não, mas quando você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem, conhecer o mal, Eva. Ou diz, ela estava querendo dizer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Ela estava querendo dizer, você sendo como Deus, conhecedora do bem e do mal, você vai se adorar. O que a serpente quer, na verdade, é que não adore a ela, comece o homem se adorando. O que a serpente quer não é adoração primeiro, é que ele se adora para se tornar arrogante, presunçoso. E o homem se adore para se achar o melhor. O anticristo. Porque Cristo era humilde. Ele deu sua vida. Hoje o espírito do anticristo tem entrado em algumas famílias. E você está aqui nessa noite que o Senhor te chamou como intercessor. Para quebrar essa maldição, quebrar, para te dar vitória. O espírito do anticristo, ele não quer que você entregue a sua vida a favor de muitos. O espírito do anticristo quer que você viva para você. E nós vivemos num mundo hoje que as pessoas estão vivendo para si. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. O homem está egoísta. E nós, como igreja, onde nós ficamos nisso? Qual é o seu papel? Nós somos criados para olhar para os outros. Olha para o seu irmão assim, fala, como você é bonito, você é a imagem de Deus. Na verdade, nós temos que ver Cristo na vida do nosso irmão. Glória a Deus. Vocês têm que olhar para mim e ver Cristo na minha vida. E eu tenho que olhar para você e ver Cristo na tua vida. Porque foi isso, nós somos criados para isso. Posso ouvir um amém? Amém. Presta atenção, olha para mim. Eu consigo olhar para você, mas eu não consigo olhar para o meu rosto. Você já parou para pensar nisso? Deus nos criou assim, não é para a gente olhar para nós, é para olhar para o outro. Quem criou o espelho não foi Deus. Deus não criou o espelho, querido. Quem criou o espelho fomos nós. Quem criou a selfie foi o homem, não fomos nós. Não foi Deus, querido. Deus não criou a selfie. Ah, pastor, não posso ser. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente não foi criado para olhar para nós mesmos. Nós somos criados para olhar um pelos outros e dar a nossa vida um pelos outros. Esse era o plano de Deus. Mas quando entra a serpente, a batalha espiritual, ela fala assim, se adore.
Você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser Deus. E esse espírito do anticristo está atuando e nós estamos vivendo uma batalha espiritual e muitas pessoas não estão entendendo. Nosso foco como igreja é focar no próximo. O nosso foco como igreja é salvar as almas, é elas para este lugar, para que elas sejam salvas, libertas pelo poder de Jesus e voltem ao plano original de ser a imagem e semelhança de Deus. E de que nós, através da palavra de Deus, através do discipulado, através do batismo, essas pessoas venham ser um mini Cristo. Glória a Deus. Voltando ao plano original de Deus, que é a imagem e semelhança, e ter as características do Filho de Deus. Nós vivemos uma batalha espiritual nessa terra, onde o espírito do anticristo está todos os dias impedindo a igreja de ser igreja, e mudando muitas vezes o que é igreja. Mudando o conceito de igreja. As pessoas estão indo para a igreja porque perderam o emprego. As pessoas estão indo na igreja porque perderam um relacionamento e querem que Deus dê o melhor para elas. As pessoas estão indo para a igreja porque elas querem mudar de casa. As pessoas estão indo para a igreja porque elas precisam resolver os seus problemas. Nós estamos aqui na igreja porque nós queremos ser como Cristo foi. Glória a Deus. Queremos voltar ao plano original de Gênesis. Glória. E deixar de olhar para nós mesmos, quebrarmos os nossos espelhos interiores e olhar para o próximo, interceder por ele para que eles saiam das trevas e venham para a luz. Hoje é um culto de Santa Ceia, que a gente vai dividir o pão e dar primeiro para o irmão, porque esse é o plano original de Deus. Isso quer dizer Cristo, ungido, o escolhido, que deu a sua vida pelos outros. Todas as vezes que a gente faz uma atitude dessa, nós estamos rompendo no céu e na área espiritual. Nós estamos vencendo a batalha espiritual do anticristo. Pássaros foram feitos para voar. Peixes foram criados para estarem na água. E quando você tira um peixe e tenta fazer ele voar, não vai dar certo. Ao contrário, se você pegar um pássaro e colocar ele na água para nadar. Por quê? Porque eles foram criados para isso. Foram criados peixe na água e pássaros para alcançar voos, para fazerem alçar voos. O homem, ele foi criado para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o plano, isso que Jesus falou. E muitas vezes nos indagamos, por que eu nasci? Você nasceu para amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. Para, nesta noite, tira do teu coração, repreende esse espírito de anticristo, que você não quer se relacionar mais porque você foi ferido por alguém. Que você não precisa estar na célula, afinal de contas, você tem mais o que fazer. Você não precisa estar no grupo de homens. Afinal de contas, você precisa trabalhar, você está cansado, você precisa descansar. Afinal de contas, você se merece. Nós não fomos feitos para agradar a nós mesmos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
O Cristo que desceu da sua glória, se fez homem, morreu e deu a sua vida. E abriu mão de noites de sono para orar, para interceder. É esse Cristo que eu me espelho. Essa noite eu quebro o meu espelho, eu não quero nem saber como é o meu rosto, porque eu não quero me adorar. Eu não tenho nada de bom em mim a não ser Ele. Eu quero me humilhar todos os dias, porque há muitas almas para salvar e quantas desculpas eu dou. Porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso colocar o meu filho numa escola melhor, porque eu preciso ter um tempo para mim, afinal de contas eu trabalho demais. Não, eu não quero que o espírito do anticristo me atinja a ponto de eu pensar como a serpente queria que Eva pensasse. Eu queria finalizar deixando o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Que esse era o propósito de Jesus. E muita gente, acha que está ganhando alguma coisa, mas na verdade está perdendo. Mateus 16, 25 diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Aí eu pergunto para você nessa noite: o que é a sua vida? É a tua carreira? É o teu plano? O que é a tua vida? O que é a tua vida, cara, jovem? O que é a tua vida hoje? Que você está aqui, mas a tua cabeça está nessa semana aí. O que é a tua vida, mulher? Você quer ganhar com Cristo? Pede. O Senhor está chamando a igreja, não uma responsabilidade. Quando a pastora vem aqui e fala dos teus deveres como um membro, não é chamar a tua responsabilidade, é chamar a tua origem. Aleluia. É eu quebrar o espelho, é eu tocar no visor de selfie e falar: não sou eu, é Ele. É o meu irmão, é aquele que está na esquina se drogando, é aquele que está no serviço, que está perturbado, que está em depressão. É aquele que está lá na minha casa. Eu estou aqui por ele, eu vou interceder por ele, e o meu alvo é ganhar essas almas. O meu alvo é Cristo. Nessa noite de Santa Ceia, vamos repreender o espírito do anticristo, entregando a nossa vida ao Senhor, realmente, deixando de olhar para nós e olhando para Ele e pelo meu irmão que precisa. Esse é o meu propósito. Meu propósito não é estar na água. Quem está na água é peixe. Meu propósito não é estar voando. Isso foi feito para pássaros. Meu propósito tem que ser esse. Cada dia perdendo, mas ganhando. Você está naquele serviço, Deus te colocou lá, não é para você ganhar dinheiro, é para você cumprir o propósito. Você está nessa família, você acha que nasceu na família errada? Você não nasceu na família errada. Você está lá para cumprir o propósito. Você ainda está morando naquela casa, naquele bairro, naquela rua. E muitas vezes você falou: me tira daqui, Senhor. Deus quer que você cumpra o propósito antes. Você precisa salvar uma alma, mas para isso você tem que perder. Perder o teu tempo, entre aspas.
olhando para a imagem. Que as pessoas vão olhar em você quando você sair desse culto e não ver mais. Não vai ver mais a Catherine, não vai ver mais a Aline, não vai ver mais Mateus, não vai ver o Alexander, não vai ver o Pedro. Elas têm que ver Cristo. É como você entra no mercado e vê aquelas camisetas. Posso te ajudar? Você é o embaixador de Cristo nessa terra. Deus te trouxe nessa igreja, casa do Pai, pequena, mas que está falando a verdade, está te despertando para o mundo espiritual. Porque Ele quer te usar poderosamente. Nessa noite, se renda a Ele. Perda. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Fale com Ele. Peça perdão. Senhor, eu estou tão presunçoso ultimamente, pensando só nas minhas coisas. A serpente falou ao meu ouvido e eu dei ouvido a ela. Estou deixando as tuas coisas por último. Eu quero voltar ao plano original. Eu quero ser a imagem e semelhança. Porque quando o inimigo vier contra mim, ele vai ver Jesus. Ele não vai me tocar. Eu entrego tudo a Ti, Jesus, nessa noite. Me usa, Senhor, na minha pequenez. O que adianta ganhar o mundo, ganhar fama, ganhar sucesso, ganhar dinheiro e perder a minha alma? Não adianta nada. Eu quero voltar ao plano. Se liberta hoje, meu irmão. O Senhor está aqui, está quebrando essa algema que o inimigo colocou na tua vida, na tua alma. Rabalabaxeira e canta lá manai. O Senhor está dizendo: se liberta hoje. Rebalabacanta lá padai. Espírito Santo de Deus vai agindo agora na igreja. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos todo espírito do anticristo e queremos a manifestação do Teu Espírito, Senhor, nos voltando ao plano original, voltando, Senhor, às características do Deus invisível, do Cristo, aleluia. Eu quebro o meu espelho interior, aleluia, e eu quero olhar para o meu irmão, porque o plano é amar a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo, aleluia. Oh, Espírito Santo, vai curando agora, vai manifestando a tua cura, vai manifestando o teu amor, vai manifestando a tua graça, o arrependimento, aleluia, aleluia, porque, Senhor, tudo aquilo que era do anticristo, eu rejeito na minha vida, mas aquilo que é de Cristo, aleluia, o amor, a graça, o perdão, o domínio próprio, a fé, a bondade, a benignidade, eu tomo posse nessa noite, aleluia, porque eu fui criado para ser a imagem e semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Eu fui criado para ser a imagem de Cristo nesta terra, para resgatar aqueles que se perderam, aleluia, a começar pela minha família, a começar na minha casa. Senhor, vai quebrando toda inversão do maligno, toda realização que o marido tentou, quebra agora, em nome de Jesus. Manda teu anjo agora, Senhor, nessa casa, manda teu anjo agora nessa empresa, manda teu anjo agora, mas que possamos priorizar, viver para Ti, aleluia. Nós não queremos nos salvar, nós queremos salvar a humanidade, nós queremos salvar o nosso irmão, porque nós queremos, Pai, quem tem vida é aquele que perde a vida, Senhor, e se for para perder, Senhor, a gente vai ganhar, porque a Tua palavra diz: quem perde ganha. Às vezes nós estamos querendo, Senhor, ser tão egoístas. Tira isso de nós nessa noite e nos leva, Senhor, ao centro da Tua vontade. Espírito Santo de Deus, leva-nos ao centro da Tua vontade.
Leva-nos ao centro, Senhor, da tua vontade nessa noite. E que haja, Senhor, um quebrantamento, aleluia. Se você nessa noite, meu irmão, aleluia, está dizendo assim: Senhor, eu preciso me romper, não quero o Espírito do Anticristo na minha vida, eu quero, Senhor, me entregar, eu quero fazer a tua obra, a tua vontade, aleluia, eu quero nessa noite ser liberto, aleluia. Se você está orando comigo assim, irmão, querendo um renovo na tua vida espiritual, fique de pé, eu quero orar por você. Fique de pé, aleluia. Oh glória, oh glória. Se você nessa noite, aleluia, quer dar um passo de fé nessa noite, aleluia. Se você quer sair do teu lugar e falar: pastor, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero voltar, Senhor, ao plano original. Eu quero, Jesus. Se você está fazendo isso, vem até aqui à frente, eu quero orar para você. A tua vida vai ser transformada pelo poder de Jesus. Saia das trevas, saia da desobediência. Você que estava um filho rebelde, não sabia porquê, mas hoje você entendeu. E você está aqui nessa noite querendo entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Eu quero que os irmãos orem aí uns pelos outros. Eu quero que você ore agora pela pessoa do seu lado, essa pessoa que está em dúvida de entregar a vida para Jesus. Eu quero que você comece a orar por ela, para que o Espírito Santo de Deus venha estar transformando o coração dessa pessoa, para que ela venha cumprir o plano de Deus. Então, põe a mão no ombro dessa pessoa e comece a orar agora, igreja, enquanto o grupo de louvor adora. Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor nessa noite. Oh, Espírito Santo. Ore pelo seu irmão, dê a vida por ele. Ore por essa vida.